Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos todos vocês ao nosso programa Filosofia do Espírito. Nos reunimos aqui todos os sábados às 16 horas. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nosso fraternal e sincero abraço em nome da verdade. Não a verdade que já conquistamos, não, mas a verdade que nós buscamos com toda a honestidade, com toda a sinceridade. Este programa foi pensado por nós exatamente para isso, para que trocássemos um intercâmbio, um compartilhamento mais sincero, honesto, fraternal, de sentimentos mais elevados, de uma postura ética, uma postura livre verdadeiramente, que, segundo o filósofo Immanuel Kant, é uma postura moral. Moral não no sentido de moralismo, desse moralismo tacanho, dogmático, que nós respeitamos da parte de quem se identifica com essa postura, mas que não é a nossa definitivamente. Aqui nos congregamos para dividirmos um sentimento verdadeiro de libertação. Vivemos muito apegados ainda aos nossos comportamentos atávicos, né? Viciados de heranças que nós trazemos de múltiplas, inumeráveis existências onde prevaleceu em nós o egoísmo. Muito importante na idade do imberbe, ou seja, da criança, mas para adultos que buscam o conhecimento de si, que buscam uma realidade transcendente a esses dramas existenciais que nós enfrentamos aqui, cada vez mais pungentes num mundo acelerado, num mundo que busca. Voltamos à corrida espacial, conquistar o espaço, conquistar cada um o seu espaço, conquistar cada um a sua liberdade financeira, econômica. Calma, calma. Para todos nós que nos pensamos almas, independentemente da filosofia ou da religião que comungamos, todos nós que nos entendemos como sendo almas, temos que pensar que somos, no mínimo, distintos essencialmente dos nossos corpos, porque o nosso corpo é matéria. E a matéria desagrega, porque a matéria é composta. Mas a alma, o espírito, na sua essência, a substância espiritual, é una, é simples, ou seja, não é composta. É por isso que a alma, o espírito, não se decompõe, porque a substância espiritual, o elemento do qual é constituído, essencialmente o espírito, é uno. E o uno não se desagrega. Por isso que somos imortais. A substância do espírito nós temos que exercitar ainda para o meu descontrole ansiolítico. Não temos acesso a essa informação ainda. O quid, do que é feito o espírito, do que somos feito nós. Porque não somos o corpo. Se somos espíritas, shintoístas, budistas, islâmicos, judeus, se somos Hare Krishnas, da tradição asiática, da tradição oriental, da tradição da velha Palestina, da tradição do Oriente Médio, qualquer que seja a denominação religiosa que nós nos adequemos ao sentimento, temos que nos pensar imortais. E é isso que nós estamos vendo aqui, nesse estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu repito, todos os sábados, há aqueles que vêm pela primeira vez, toda filosofia que busca com sinceridade o conhecimento libertador, toda religião que busca o conhecimento da verdade, sejam bem-vindos. Estamos no programa Filosofia do Espírito e eu sou Paulo Fernandes.
Um abraço fraternal a todos vocês. Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos usando nesta série, né, nós estamos fazendo um estudo aprofundado, ponto a ponto, deste livro aqui. E estamos na introdução, no capítulo da introdução, no item 4, desculpem. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. No item 4 da introdução, no parágrafo 4, e agora estamos dentro do parágrafo 4, no item 6. E vamos ver um termo aqui que é ainda motivo de muita confusão na atualidade, no seu significado e no seu uso, na sua interpretação, na sua finalidade, portanto, né? Nós vamos estudar um pouco hoje, item 6 do capítulo 4, da introdução do Evangelho, sobre os demônios. O que são demônios? Vamos ver aqui que esse termo já era utilizado pelo velho filósofo Sócrates. Antes da gente ler aqui o que o Sócrates está falando, é muito interessante porque a gente que conhece um pouco, que busca conhecer um pouco a história de Sócrates, sabe que ele, quando estava se dirigindo aos seus juízes, né, aos seus julgadores, Sócrates, todo mundo sabe, foi condenado à morte, acusado de impiedade, ou seja, de não ser devoto. Hoje parece uma coisa desprezível ser devoto. Sócrates foi morto por acusação de impiedade, não cultuar os deuses oficiais da cidade-estado, Atenas, que era a sua cidade-estado, a sua nação era Atenas, Sócrates. E ele, quando se dirigia para a sessão de julgamento, como toda atitude especial que ele ia tomar, importante, com toda a posição importante que ele ia tomar, ele consultava o seu demônio. E assim ele fez quando ele estava indo para se defender. Ele foi advogado em causa própria perante o tribunal de Atenas. E ele consultou o seu daimon, o seu demônio. Ou seja, vamos ver o que ele fala aqui. Item 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Só essa fala aqui de Sócrates tem uma série de informações importantes para nós. Primeiro, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Este campo de relações entre os seres humanos, ou seja, os espíritos encarnados, entre nós e Deus, é ocupado pelos demônios, ou seja, pelos espíritos. Sócrates falava constantemente com o seu daimon, ou seja, com o seu demônio particular, com o seu demônio protetor, com seu espírito protetor. Tá? E aí ele faz uma afirmação aqui, que são os espíritos, os daimons, os responsáveis por trazerem a nós espíritos encarnados e levarem de nós os sentimentos, trazerem para nós o sentimento de Deus, a vontade de Deus é trazida até nós, manifesta até nós, em nós, por nós, para nós, pelos intermediários, os espíritos protetores. Isso Sócrates já falava. E são eles que levam também de nós para Deus os nossos sentimentos. Ou seja, eles fazem o comércio com Deus, entre Deus e nós, espíritos encarnados. E entram em contato conosco, Sócrates está falando aqui,
esses espíritos, esses daimons, entram em contato conosco, seja durante o sono, quando a alma se liberta da matéria corporal, se liberta, se desprende do jugo dos sentidos fisiológicos e vai ter diretamente com esses espíritos. É isso que Sócrates está fazendo. Quer durante o sono, quer durante a vigília. A grande dificuldade nossa não é o sono. Durante o sono a gente tem uma série de contatos, de regressos, de encontros, de desencontros também, né? Com os espíritos que nos circundam o campo sentimental. Mas durante a vigília, para nós, é um pouco mais complicado. Isso a gente tem visto constantemente aqui nos nossos encontros, que o recolhimento e a prece são as condições fundamentais para que nós acessemos esses intermediários de Deus para conosco, os nossos espíritos protetores. Vamos ver o que o Kardec fala aqui nesse item 6. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada como uma parte ruim, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres maldosos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou daimons, demônios propriamente ditos. Nós vimos há umas 2 aulas atrás, a semana passada nós fizemos aula fora, né, porque estávamos em viagem, mas há 2 semanas atrás nós falamos do espírito Heráclito. Heráclito é um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates. Sócrates viveu no século IV, Heráclito viveu no século VI antes de Cristo. E Heráclito já tinha mergulhado na mística, mergulhado na filosofia indiana. Heráclito falava dessa realidade, como Pitágoras falava dessa realidade, como todos os filósofos da Jônia, da Ásia Menor, pré-socráticos. E Heráclito falava deuses, homens imortais. Homens, deuses mortais. Nascer no mundo aqui, para os deuses, ou seja, espíritos puros, é a morte. Morrer para os espíritos puros, isto sim é vida. Isso já falava Heráclito. Então, quando a gente ouve os gregos falando de deuses, são esses espíritos, esses daimons já mais purificados. Nós falamos que Heráclito também destacava a qualidade das almas puras e das almas ainda encharcadas. E a gente vai ver que Sócrates também fala isso. A palavra a palavra daimon não designava exclusivamente seres maldosos, mas todos os espíritos em geral. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam todo o espaço. E o espaço aqui não é o espaço sideral, meus irmãos, minhas irmãs. O que os espíritos dizem é que o espaço povoado pelos espíritos é o espaço que nós não ocupamos com os nossos corpos físicos. Porque todo o espaço que nos circunda é povoado de daimons, é povoado de espíritos. Os espíritos pululam, diz Kardec, se acotovelam ao nosso lado. E a maior parte dos dramas existenciais, sem causa concreta nas nossas relações no mundo, tem como causa os sentimentos dessa enorme humanidade que nos circunda, interferindo nos nossos próprios sentimentos. Vamos ver o que fala Sócrates Platão. Que fala Kardec aqui. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhe transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Onde em lugar da palavra demônio, diz Kardec, a palavra espírito,
e tereis a doutrina espírita nesta fala de Sócrates. Ponde no lugar da palavra demônio, daimon, a palavra anjo, e tereis toda a doutrina cristã, católica e protestante. Então é só uma questão de vocabulário. É só uma questão de vernáculo, só uma questão de léxico. É uma questão de palavras. E a gente não se entende ainda tanto a respeito desse assunto. Eu digo porque eu tenho na família protestantes e simplesmente eles recusam-se a admitir essa comunicação de deuses, espíritos puros, de daimons, espíritos ainda por se purificarem, conosco. Os nossos irmãos cristãos da vertente protestante simplesmente não consideram essa possibilidade. Dos nossos entes queridos que já voltaram para o mundo espiritual, ou seja, daimons da nossa própria faixa evolutiva, ou espíritos da nossa própria faixa evolutiva, se comunicarem conosco. Sejam os nossos afetos, sejam os nossos desafetos. Então isso é uma questão de princípios apenas, né? Mas é uma questão que nós vamos discutir aqui no decorrer desse nosso curso, desta série de estudos a respeito do Evangelho. No item 7, Sócrates fala o seguinte: a preocupação constante do filósofo é de tomar o maior cuidado com a alma. Interessante essa fala de Sócrates. A preocupação constante do filósofo é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que diz respeito a esta vida, que não dura mais do que um instante, do que tendo em vista a eternidade. O que o Sócrates está dizendo é o seguinte: o verdadeiro filósofo tem como preocupação primeira e a finalidade mais elevada a busca da verdade a respeito de si mesmo. E este si mesmo que Sócrates fala, que é o si mesmo que toda pessoa de religião, toda pessoa que comunga de um sentimento religioso deveria pensar, é em si mesmo como um ser que não se confunde em absoluto com o corpo. Porque senão a sua fé é vã. Porque morto o corpo, acabou a sua religiosidade, acabou o si mesmo. Então o que o Sócrates está dizendo é: a preocupação constante do filósofo é de cuidar da sua alma. Menos pelo que diga respeito à alma nesta vida encarnada, mais daquilo que diga respeito à alma pela eternidade. Vamos ver? Porque essa vida não dura mais do que um instante. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando, objetivando a eternidade? Isso é de fundamental importância para nós hoje, porque a gente sofre muito ainda acumulando valores, acumulando afetos, sentimentos, portanto, acumulando desafetos, sentimentos, portanto, tendo em vista o imediatismo das nossas relações sociais, familiares ou relações com o mundo. Isso não é uma postura filosófica, segundo Sócrates, porque é contraditório. E como diz o filósofo Immanuel Kant, a contradição nunca é boa companhia. A gente tem que, na busca pelo conhecimento de si, mas uma busca pelo autoconhecimento profícuo, a busca pelo autoconhecimento que nos traga, que nos proporcione já a paz de consciência, que apazigue o nosso ânimo desesperado, que nos dê harmonia sentimental, para que nós tenhamos harmonia emocional,
para que nós tenhamos harmonia nas nossas relações conosco mesmos e com o mundo que nos rodeia. E uma postura tal exige uma perspectiva de vida, no mínimo, ponderando ser algo, uma inteligência, sentimentos que não morre. Para quê? Para que nós mudemos o alvo dos nossos esforços. No mínimo, para que nós equilibremos a destinação das nossas forças, sejam as nossas forças vitais, sejam as nossas forças intelectuais, sejam as nossas potências emocionais. A gente tem que ponderar em todo o momento, desde que surja um pensamento, qual é o alvo desse pensamento? É o imediatismo das minhas sensações? É o imediatismo do atendimento das minhas emoções? Ou é a distância infinita de mim mesmo, que sou espírito? Porque, com base numa tal perspectiva de vida, mais ampliado um horizonte existencial, mas não tenhamos dúvida disso, a gente vai arrancar das costas uma série de picuinhas, uma série de incômodos, uma série de aborrecimentos. Por quê? Porque a maior parte das coisas que nos incomodam ou das coisas que nos preocupam dizem respeito ao imediatismo das nossas relações, sejam as nossas relações com as pessoas, sejam as nossas relações com as coisas do mundo. A partir do momento em que a gente amplia o nosso horizonte existencial, como espírito imortal, pouca coisa, desde que a gente assuma verdadeiramente, conscientemente, uma tal perspectiva, um tal horizonte existencial, desde que a gente eleve um pouco o nosso ponto de miragem para a finalidade da vida, muito poucas coisas nos aborrecerão de fato. Por quê? Porque se a gente simplesmente perguntar qual importância tem isso para um espírito imortal, a maioria das coisas que nos aborrecem, a maioria das coisas que nos atraem neste mundo, nas nossas relações ou nas coisas do mundo, a maioria dessas coisas perdem a importância imediatamente. Basta a gente fazer ideia de quantos aparelhos celulares nós já trocamos nesses últimos, pelo menos 25 anos, que eu tive meu primeiro tijolão, né? Aquele tijolão Motorola, não lembro nem o nome daquela encrenca lá. Nesses últimos 25 anos, se eu tivesse feito tanto caso daquele aparelho lá, hoje eu estaria vendo quanto estúpido eu tinha sido. Então, a partir do momento em que a gente eleva nosso ponto de miragem para a existência, suba no alto de uma montanha que a gente vai enxergar mais longe. Transcendamos os limites das nossas sensações, das nossas paixões, elevando sensações para sentimentos, modificando, transformando sensações para sentimentos. E uma perspectiva de horizonte de vida, de um nível mundano para um nível espiritual, a gente vai ver que muito pouca coisa, de fato, tem valor para o imediatismo desta vida, sim, mas para um horizonte mais alargado e mais ampliado, muito pouco. Por isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos: quem faz caso do dia, ou seja, quem valoriza o seu dia, para o Senhor, faz o seu dia. Quem faz conta da vida, da própria vida, faz a sua vida uma oferenda constante
para Deus. Esse é o grande desafio nosso, né? E para isso a gente precisa de entendimento, para que não seja uma fé tacanha, para que não seja uma fé míope, para que não seja uma fé cega, para que a nossa fé seja esclarecida. Tá? O item 7, esse que nós estamos vendo. Desde que a alma é imortal, diz Sócrates, não será prudente, desde que a gente saiba que a alma é imortal, não será prudente visar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que são a fonte de pensamentos e das atitudes, mirar a eternidade. Kardec só limita-se a comentar o seguinte: o Espiritismo e o Cristianismo ensinam a mesma coisa. No item 8, Sócrates vai ponderar o seguinte: se a alma é imaterial, nós sabemos hoje, pela revelação espírita, que o perispírito é o corpo sutil, é o corpo espiritual de que se vale o espírito quando se encontra na condição desencarnado. E é isso que Sócrates chama aqui de alma. Sócrates não faz distinção entre espírito e alma. Kardec, por uma questão didática, faz essa distinção. Alma é o espírito enquanto ele está encarnado. Espírito é o espírito quando se encontra na erraticidade, ou seja, desencarnado, nesse período entre uma encarnação e outra. Mas Sócrates diz o seguinte: se a alma é imaterial, portanto, o espírito é imaterial. A alma, para Sócrates, também é imaterial. E para nós também. Simplesmente o que é material em estado quântico, matéria fluídica, é o perispírito, é o corpo espiritual. Isso é material, continua sendo matéria. Por isso que é visível pelos médiuns videntes. Né? Se a alma é imaterial, tem que passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta para a matéria universal, matéria terrena aqui no nosso caso. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, olha que bonita essa figura de linguagem de Sócrates, a alma pura, verdadeiramente imaterial, se alimenta como Deus apenas de ciência e pensamentos. É preciso distinguir esta alma pura, que como Deus se alimenta somente de conhecimento verdadeiro e de pensamentos elevados, amor, distinguir da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino. A alma maculada, manchada mais ou menos de impurezas materiais, de sentimentos materializados ainda, de paixões, de sensações, de vícios morais, esse tal estado de alma nos impede de elevarmos-nos para o divino. E este estado de alma nos retém nos lugares da sua última estada na Terra. Quem está falando isso é Sócrates, não é Allan Kardec. Exatamente isso que Kardec vai comentar aqui. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam já perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Como eu falei agora há pouco, Heráclito, 200 anos antes de Sócrates, já se referia às almas secas, que são as almas purificadas, das almas úmidas, diz Heráclito, que chafurdam ainda nas sensações mundanas, das paixões dos homens quando estão encarnados no mundo. Né? Então, Sócrates e Platão já têm esse conhecimento, diz Kardec. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. Eles mostram, como o Espiritismo mostra, a diversidade de situação em que a alma se encontra depois da morte do corpo, na dependência dos sentimentos mais elevados ou mais rebaixados que ela conserva. O que eles diziam, por intuição, diz Kardec, o Espiritismo o prova com inúmeros exemplos que nos põem sob a vista. Esta é a distinção fundamental e importantíssima que
o Espiritismo tem em relação à filosofia de Sócrates e Platão. Porque isso que Sócrates e Platão teorizavam como experiência de vida, deduziam como experiência de vida, o Espiritismo mostra por experiência científica. Essa é a grande distinção. O que Sócrates falava por intuição, por reminiscência de existências anteriores, como um pensador de um sentimento já distinto da maioria dos seus contemporâneos, portanto, ele tinha acesso à intuição, a conhecimento intuitivo com mais proficuidade e profusão do que os seus contemporâneos. O Espiritismo vem mostrar a luz clara da ciência experimental. O livro Céu e Inferno, que Kardec faz referência aqui, na segunda parte mostra exatamente isso. Qual é o estado da alma depois da morte do corpo? O estado sentimental, de felicidade ou de infelicidade. Por quê? Porque isso faz parte da ciência espírita. Milhares e milhares e milhares de espíritos, de almas desencarnadas, vieram relatar o seu estado sentimental, consciencional, depois da morte do corpo, tendo em vista os valores que conservou enquanto estava no corpo. Falei a semana retrasada. O astrônomo francês que tem nome, dá nome a um observatório astronômico na França, que descobriu uma estrela, um cientista respeitadíssimo, Camille Flammarion, investigou essas experiências com espíritos e de espíritos por mais de 60 anos. Então, quando fala, isso é dogma, isso é invenção, isso é mito de Kardec, presta atenção na sua crítica, presta atenção nessa intuição que você está tendo para ver se é possível vir de um espírito verdadeiramente ocupado com a verdade, ou se vem de um espírito zombeteiro. Porque a ciência espírita é uma ciência positivista, nos moldes do positivismo de Augusto Comte, nos moldes da ciência contemporânea. A epistemologia de Allan Kardec atende ao mais rigoroso epistemólogo, que é Gilles Gaston Granger, hoje um francês, um epistemólogo francês, na sua obra A Ciência e as Ciências, o Espiritismo se adequa perfeitamente às exigências científicas da atualidade. O livro dos médiuns é a metodologia dessa ciência. E gente séria continua investigando essas experiências com espíritos. Basta ver as sociedades de pesquisas psíquicas da Universidade de Oxford, da Universidade de Harvard, que continuam em plena e franca atividade. Então, essa única distinção, o que Sócrates deduzia racionalmente e por intuição, o Espiritismo mostra científica e filosoficamente. No item 9, Sócrates diz o seguinte: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Se a alma fosse o fim de tudo, valeria a pena, diz Sócrates, viver aqui no mundo sem qualquer preocupação ética. Parece que a maioria das pessoas vive no mundo sem a mínima preocupação ética, ou seja, de não causar prejuízo aos outros e ao ambiente comum. Porque a maioria dos seres humanos, a maioria de nós, ainda vive no mundo como se esta existência fosse a única, fosse a primeira e a última. Porque o estado ético da contemporaneidade, da humanidade que vive atualmente no planeta, está assim, claudicante. Está difícil de aguentar. Está difícil de aguentar. Tanta falta de ética, tanta falta de liberdade. Liberdade, segundo Kant, é o agir moral. É o agir segundo o imperativo categórico.
Aqui todo mundo está agindo como se fôssemos viver a última e derradeira existência. E diz Sócrates, pô, se fosse assim, valeria a pena, os maus só levariam vantagem, porque a morte acabaria com a, 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 a alma, acabaria com os vícios, acabaria com tudo ao mesmo tempo, acabaria com o sofrimento. E um viver sem ética aqui, um viver sem moral aqui, ou seja, um viver sem liberdade aqui, um viver escravo dos vícios aqui, é a maior causa de angústia e de sofrimento depois da desagregação da matéria fútil. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos a ela, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro lado da vida, de Sócrates aqui. E não guarnecer a alma das coisas que lhe são próprias, esse é o nosso erro aqui no mundo. E errar o alvo é pecar. Esse é o nosso pecado. A gente cuida mais das coisas que a gente tem do que das coisas que nós somos. A gente cuida muito mais do que nós temos do que nós somos. Isso, segundo Sócrates, não é uma boa postura existencial. E aí Kardec vai comentar o seguinte: equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral posterior, última, sendo, por conseguinte, um incentivo para o mal. Por isso que Kardec vai falar na obra toda, toda a sua obra, não somente nessa daqui, a maior finalidade, a finalidade mais elevada, a última finalidade do Espiritismo é combater o materialismo, porque o materialismo é essa ideia equivocada de que viemos do nada e voltaremos para o nada. Portanto, isso aqui vale nada. Esse é o grande erro da contemporaneidade. Nós já estamos vivendo hoje o fruto da falência das religiões. Este estado de absoluta falta de ética no mundo hoje, de querer consumir tudo, desde da gordura trans que nos acaba com o organismo. E para isso precisamos consumir todo o nosso ecossistema, como a gente está vendo essa semana aí, essa tragédia ambiental no nosso país. A consumir todas as sensações que os químicos proporcionam num organismo corporal como o nosso, seja através de droga, seja através de álcool, estamos consumindo tudo. Nunca houve tanta apreensão de drogas no mundo. Por que tem tanta briga entre quadrilhas de traficantes? Porque tem tanto consumo. Lei de oferta e procura. As indústrias brasileiras, as economias brasileiras, as produções brasileiras que mais têm lucro, não são os bancos maiores, 2 bancos maiores do mundo que nós temos, não. É a indústria de cerveja. Tem o maior lucro do que os bancos. Nós temos 2 dos maiores bancos do mundo. A indústria de cerveja dá mais lucro que os bancos. Nós estamos vendo apreensões cada vez maiores de drogas pesadas pelo nosso país afora. Por que tem tanta guerra? Porque tem consumo. Por que tem tanto consumo? Porque nós estamos perdidos no mundo, não sabemos o que estamos fazendo aqui. Isso aqui é só choro e ranger de dentes. Por quê? Porque os nossos valores foram perdidos com a falência das religiões. Das religiões não, dos homens de religiões. Esse é o dilema que nós estamos vivendo hoje, que estamos enfrentando com os nossos filhos se acabando, com os nossos filhos sendo mortos e morrendo, se suicidando. É isso que a gente está vendo. Por quê? Porque perdemos essa referência. Não somos do mundo, estamos no mundo. Se o mundo lhe causa dor, se o mundo lhe aborrece, independentemente das besteiras que nós, como homens de religiões, fizemos já no passado, em existências anteriores, e que geraram essa falência que hoje se evidencia, independentemente, estamos aqui para consertarmos isso.
Se nós, como o filósofo Nietzsche, proclamamos o materialismo e geramos filhotes nefastos, como a psiquiatria de vertente freudiana, estamos aqui já em condições de consertarmos isso com um espiritualismo livre. É isso que a gente tem que se preocupar. Jesus disse: se o mundo te aborrece, não se droga não, tendes fé, eu venci o mundo. Aborreceu mais a mim ainda, que era um espírito puro já, 2000 anos atrás, o mundo me aborrecia muito mais, e nem por isso eu fiquei me encharcando de drogas e de álcool. Tende fé, eu venci o mundo. Tende fé, você que desencantou do mundo. Reflita, raciocina, equalize, harmonize o seu pensamento. Seja lógico, seja racional. Se você se entende para um ser para além do corpo, ainda que você não entenda, não conheça a sua essência espiritual, não conheça a sua essência consciencial, não conheça a sua essência como uma inteligência que sobreviverá ao corpo, mas reflita, haja em conformidade com esta sua intuição, que não seja um conhecimento tal como está aqui, que nós estamos buscando, mas que seja uma intuição. Don't give up. Não desista de você. Estude. Ore. Aí Kardec continua dizendo que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtude pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, diz Kardec, aqui a ciência espírita aqui, por meio de exemplos que todos os dias vem falar comigo, testemunhar-nos o seu estado consciencial depois da morte, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. E na obra Céu e Inferno, segunda parte, isso está esmiuçado com todas as letras e todas as nuances de felicidade ou de infelicidade depois da morte do corpo. E aí no item 10, Sócrates diz o seguinte, isso é importantíssimo para nós também. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. O corpo traz as marcas do nosso estilo de vida. Dá-se o mesmo com a alma, diz Sócrates. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês Cállicles, Cállicles é um dos interlocutores de Sócrates nesse diálogo, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. Ou seja, vida útil do outro lado da existência, ou seja, no mundo dos espíritos, é só uma vida de virtude. Uma vida que enfrenta as dificuldades pensando em ser livre. Isso quer ser levar uma vida virtuosa, livre dos vícios, livre das paixões, livre do orgulho, livre da vaidade, livre do álcool, livre da droga, livre do cigarro, livre do excesso de gordura, livre do excesso de açúcar, livre do excesso de raiva, livre do excesso de... livre, isso é ser livre. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso me deixar escravizar por nada. Nem nada, nem outros. Nem eu posso cativar os outros. Antoine Saint-Exupéry, tu te tornas plenamente responsável por tudo aquilo que escravizas. Cativar é escravizar, não nos esqueçamos. E aqui, de tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável, diz Sócrates, é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça. E que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de sermos homens de bem. Mais vale receber
do que cometer uma injustiça. Acima de tudo, devemos cuidar não de parecermos, mas de sermos pessoas éticas. É isso que está dizendo Sócrates aqui. E aí Kardec vai comentar o seguinte: depara-se-nos aqui outro ponto de importância capital, confirmado hoje pela experiência dos espíritos, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Consequentemente, diz Kardec num outro livro, Livro dos Espíritos, se a alma conserva, a alma não depurada, que é o nosso caso, espírito da nossa faixa evolutiva, conserva as ideias, as tendências, as paixões, portanto, o caráter que teve aqui, nós levamos para o outro lado da vida. O que vocês acham que a gente traz para as nossas próximas encarnações? Se não esse tesouro que a gente levou daqui. Porque é aqui que a gente se depura. Não é de volta para o mundo espiritual. Não é no purgatório, não. O purgatório é aqui, reencarnados. É aqui onde a gente purga as nossas moras morais, os nossos atrasos. Mora é isso, atraso. É aqui que nós livramos-nos dos vícios que levamos da nossa última existência encarnados para o mundo espiritual. Então, se você quer conhecer o que você fez em vida passada, na última vida passada, nas duas últimas pelo menos, porque ninguém muda o caráter numa existência só, não se iluda. Quer saber o que você fez nas últimas encarnações? Olha para dentro de si hoje. Vê os seus arroubos de impaciência, vê os seus arroubos de prepotência, vê os seus arroubos de egoísmo, vê os seus arroubos de iniquidade, de injustiça. Vai saber exatamente o que você fez nas duas últimas encarnações, porque foi esse o tesouro que nós levamos para a nossa última existência desencarnada. E é isso que a gente traz. Então não precisa, diz Kardec no Livro dos Espíritos, ter reminiscências, terapias de vida passada, não precisa. Regressão de memória. Olha o seu caráter, olha o seu comportamento, olha a sua personalidade hoje. Vai saber exatamente o que fez nas últimas encarnações. E aí Kardec relaciona essa última fala de Sócrates dessa forma. Não é inteiramente cristã esta máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça? É absolutamente cristã este princípio, esta máxima socrática. É a máxima do Cristo também. O mesmo pensamento exprimiu Jesus usando esta figura de linguagem. Se alguém vos bater uma face, apresentai-lhe a outra face, diz Kardec. É exatamente isso. E aí no item 11, Sócrates diz o seguinte: das duas uma. E é assim que temos que pensar. Das duas uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, sobra nada com a morte do corpo, ou é a passagem da alma para outro lugar. Ou isto, ou aquilo. Ou uma coisa, ou outra. Das duas, uma. Diz Sócrates. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Então, diz Sócrates, se tudo tem que se acabar, se tudo se acaba com a morte é como um sonho que a gente não sonha nada, que a gente não se lembra de nada. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, se a morte é a passagem para o lugar onde se reúnem os que morreram o corpo, que felicidade a de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto, de Sócrates, os habitantes dessa outra morada
E distinguir lá, como distinguimos aqui, os que são dignos dos que se julgam tais. E não os são de fato. Que felicidade seria distinguir lá aqueles que realmente são dignos, e não os que se acham, os que se sentem aqui e se dizem dignos aqui e que de verdade não são. E aí ele está falando esse diálogo aqui, é interessante, porque isso Sócrates está falando na sua defesa como perante o tribunal de Atenas que o condenou à morte por impiedade, por falta de fé, por infidelidade. E aí ele está falando, então vocês têm que considerar assim, ou a morte é o fim de tudo, e não existe consciência nenhuma, portanto não existe consequência moral nenhuma, ou a morte não é o fim de tudo e tem consequência moral. E lá, que felicidade não será podermos distinguir aqueles que são verdadeiramente dignos daqueles que se fazem de dignos sob uma carapaça fake. E aí ele conclui o seguinte, ele está falando para os juízes que o condenaram. Aí ele termina assim. Mas é tempo de nos separarmos, porque durante a defesa num tribunal, os defensores têm um tempo, né, para fazerem a sua sustentação oral da sua defesa. E o Sócrates tinha esse tempo também. E ele fala o seguinte, mas é tempo de nos separarmos. Ele, o acusado, e os julgadores, os magistrados do Areópago, provavelmente. Mas é tempo de nos separarmos, que seria o nosso Supremo Tribunal Federal aqui, né? Sócrates está fazendo a sua defesa perante o Supremo Tribunal de Atenas. Ele fala o seguinte, é tempo de nos separarmos agora. Estou encerrando o meu discurso. Depois que lhe foi proferida a sua sentença, essa fala dele aqui. Eu vou para a morte. É tempo de nos separarmos agora. Vocês me condenaram. Eu vou para a morte. Vocês ficam aqui nessa vida. Aqui Kardec não traz esta continuidade. Na Apologia de Sócrates, Platão traz. E aí Sócrates fala assim, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, e vocês, vós, para viverdes. Quem segue a melhor sorte, quem sabe, é Deus. Que forma, né, sensacional de enfrentar um momento determinante para esta nossa existência. Porque depois disso aqui, quando ele estava aguardando a execução da sentença, no diálogo que Platão continua, os seus discípulos ficam perguntando, ô Sócrates, mas por que você não mudou seu discurso lá? Você sabia que eles iam te condenar se você mantivesse aquilo que você estava falando. Você podia disfarçar, você podia falar alguma coisa pegar mais leve com eles. Você sabia que eles estavam fazendo de tudo para te condenar, porque você fica falando essas coisas, condenando o consumismo, você fica condenando a religião de manifestações exteriores. Foi isso que Sócrates fez, né? Na verdade, ele foi condenado por criticar a religiosidade só de manifestação exteriores, ritualísticas. Por isso que ele foi processado e condenado. Porque ele não fazia oferenda para os deuses. E era uma determinação legal você fazer oferendas para os deuses. E ele não fazia. Ele entendia que a verdadeira religião se vive numa relação direta com Deus, e não através de manifestações exteriores. Por isso ele foi condenado. E aí os discípulos falavam, por que você não pegou leve? Você sabia que eles iam te condenar à morte. Eu falei, mas pegar leve por quê? Vocês estão com medo de morte? Quem é que morre? Qual que é vocês me ouvem falar o meu discurso há quantas décadas? Eu ouvi o meu daimon, ele fala, Sócrates. Eu ouvi o meu daimon indo para lá no caminho, eu ouvi o meu espírito protetor, portanto, e ele não me mandou mudar nada, então eu não mudei. Isto é que é confiança, minhas irmãs, meus irmãos. Isto é que é confiança no seu protetor. Vai lá, Sócrates,
e fala exatamente aquilo que você tem falado. Seja coerente com a sua fala. Viva de acordo com o seu discurso, Sócrates, ainda que essa coerência leve à morte do seu corpo, à condenação à pena de morte. E foi isso que eu fiz. O meu espírito protetor, ou seja, o meu daimon, não me recomendou mudança do meu discurso, eu mantive o meu discurso. Isso é ser filósofo. Preparar-se para a morte, como ele falou. A gente viu aqui na aula na semana passada. Filosofar é preparar-se para a morte. Por quê? Porque a morte não existe, simplesmente isso. E tem que ter esse conhecimento para viver coerentemente a existência terrena sob esse fundamento. A morte não existe. Se a morte não existe, o que isto que eu estou fazendo tanta conta hoje, esta ofensa, ou esta perda monetária, perda financeira, ou essa perda material, o que isso vai significar para mim daqui a 100 anos, quando eu estiver do outro lado da vida? E tiver feito tanta conta, feito tanto escândalo, humilhado tanto uma pessoa, porque me tirou a possibilidade de conservação desse bem material, e eu ofendi, eu processei, eu humilhei meu familiar. Daqui a 100 anos, o que vai importar isso para você? É isso que Sócrates se pergunta. E Kardec diz o seguinte: segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nenhuma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção. É um contínuo, a vida é única, a vida é una. Não existe a minha vida passada, existe uma existência passada, existe essa existência, existirão inúmeras outras existências, mas a vida é uma só. Houvessem Sócrates e Platão conhecendo os ensinos que o Cristo difundiu, diz Kardec, 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos, bem podem depois, prestemos atenção nisso que Kardec fala aqui, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem depois ter sido daqueles que auxiliaram o Cristo na sua missão divina, mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições. Está falando Kardec aqui, Kardec, agora não os espíritos, tá? Sócrates e Platão e outros grandes filósofos daquele tempo e anteriormente poderiam ter sido os apóstolos de Cristo, tranquilamente. É isso que Kardec está falando. Que finalmente pode dar-se, façam eles agora, parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. E temos nessa obra aqui, como em outras, comunicação do espírito Sócrates mesmo. Sócrates auxiliou na divulgação, na organização do espiritismo. Tá? Por isso que Kardec está falando isso. No item 12, Sócrates vai dizer o seguinte: não se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam este princípio, e os que dele se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvidas, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Nunca se deve retribuir com uma outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. A vingança, mesmo que seja sob a roupagem do poder judiciário, porque o poder judiciário é a autoridade competente para reparar os danos por nós sofridos na sociedade, em comunidade, né? numa comunidade nacional.
Mas a maioria de nós busca o poder judiciário porque a nossa vontade era de se vingar pessoalmente. Mas como nós já vivemos sob leis civis, e isso tem consequências civis e penais, a gente busca o judiciário para que o judiciário, o Estado, se vingue em nosso lugar. E Sócrates está falando aqui, nunca se deve fazer mal, nunca se deve retribuir com uma outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. E aí Kardec comenta o seguinte: não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Não é isso que está falando Sócrates, as mesmas palavras de Jesus? Né? Nós vamos parar aqui, item 12. E vamos reservar para a semana que vem. Aí, semana que vem a gente termina a introdução. Nós estamos no item 12, vai até o item 21. Tá? Isso é muito importante. Não é besteira a gente entrar em estudos mais específicos, em estudos mais casuísticos, sem termos bem presentes estes princípios, estas máximas e essas leis. Porque isso tudo funciona de apoio para nós subsumirmos, ou seja, para nós colocarmos. Isso é para autoconhecimento, isso é para autoburilamento, isso é para melhoria das nossas condições existenciais, éticas, morais. Isso é para a gente se libertar, meus irmãos, minhas irmãs. Mas a gente precisa de princípios, a gente precisa de modelos, a gente precisa de paradigmas. E essas máximas são para isso, para que a gente coloque os casos concretos, os nossos dramas existenciais concretos, as nossas novelas de vida, sob esses princípios, sob esse modelo, esse paradigma, que é o Paráclito. E aí a gente tem condições de decidir com autonomia, com conhecimento da verdade que nos liberta. Vamos ver se tem alguns comentários aqui. Senão a gente se despede sem maiores formalidades. Tem alguns comentários aqui da parte... nossa irmã Patrícia Ferreira Gibim. Um abraço, Gibim. Semana passada eu não respondi diretamente ao vivo, porque a gente estava fora e eu sinto falta das ponderações de vocês. Começando, Paulo, eu sou uma pessoa que não faz questão de coisas materiais, mas prezo muito pelo bem-estar e apoio as pessoas que até a mim chegam. Quem me conhece sabe disso. Não guardo mágoa de nada, embora muita coisa ainda me afete. Pergunta: se não devemos guardar raiva ou mágoa, por que sofremos os efeitos da raiva alheia, seja espiritual ou material? Não deveria o amor barrar o ódio? Patrícia, eu acabei de falar que Jesus é o nosso modelo. Quem mais amou no mundo do que Jesus? Ninguém. Nem em 2000 anos, juntando todos os afetos amorosos que nós já manifestamos nesses 2000 anos, não soma o último suspiro de Jesus na cruz. E o que impediu de sofrer injustiça? Porque se há injustiça no mundo, se alguém sofreu injustiça assim no caso de não deu causa nenhuma para que suporte esta consequência danosa na sua vida. O único até agora, foi Jesus. E, no entanto, fizemos com ele o que nós continuamos fazendo até agora. Porque tudo o que fazemos a um desses pequeninos, diz ele, é a mim que o fazeis. E a gente faz, seja por ações, seja por omissões.
Kant, o filósofo Immanuel Kant, diz que todas as vezes que numa nação uns suportem privações, enquanto outros gozam privilégios, todos os cidadãos que são os responsáveis pela constituição dessa nação são culpados. Então, nós vivemos num mundo de provas e expiações, irmã. E no mundo de provas e expiações, suportamos provas e expiações. Não tem jeito. O fato de hoje você já não guardar mágoa de ninguém, o fato de hoje você já não revidar os maus sentimentos com mau sentimento é uma vantagem para você. É uma vantagem para você. Não se incomode com os outros, a cada um segundo as suas obras e principalmente seus sentimentos. Nós não devemos nos incomodar pelo equívoco do outro, ainda que o equívoco do outro provoque dor em nós. Nós devemos ter piedade do outro. E só assim seremos verdadeiramente livres. É difícil? Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. É por isso que a gente precisa do exemplo de Jesus. Jesus não barrou o ódio de ninguém. Muito pelo contrário, ele foi vítima do ódio. Poderia ter sido uma história diferente, sim. Poderia, sim. Ele poderia, se ele quisesse, se não fosse para o nosso nosso modelo, para a nossa exemplificação, ele teria feito uma história, um final para ele distinto. Com certeza, ele é Jesus, ele é um espírito puro já. Então, se ele não fez, se ele permitiu passar o que ele passou pelo ódio dos fariseus, dos sacerdotes do seu tempo, não barrou seu amor incondicional por todos, Caifás, Anás, pelos fariseus, pelos soldados romanos que vilipendiaram seu corpo. Ele amava-os. E isso não impediu que eles exercessem contra ele a flagelação. Para nossa exemplificação, para nossa humildade. Gláucia, abraço da Gláucia. Por que alguns espíritos que desencarnaram pedem autorização aos espíritos superiores para acessar familiares ainda encarnados, sendo que aqueles espíritos menos evoluídos que estão ainda vagando por aqui têm acesso irrestrito a qualquer um aqui encarnado? Essa pergunta sua, Gláucia, é perfeita. É perfeita. Quem foi que falou para nós que eles têm que pedir autorização para os espíritos superiores para vir nos incomodar aqui? Quem foi que falou? Quem falou? Falou besteira. Porque Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Espíritos superiores não violentam o livre-arbítrio de ninguém. Essa história de que o centro espírita é um campo espiritual privilegiado, porque é protegido de influências espirituais, isso é uma grande balela. Isso é uma grande balela. Há sim atividades que interessam sobremaneira aos espíritos superiores e que qualquer zombeteiro não vai atrapalhar, eles bloqueiam mesmo. Mas se eu levar um afeto meu, seja ele familiar desencarnado, seja ele obsessor, para dentro da reunião mediúnica, espírito superior nenhum vai me impedir. Porque é a minha vontade, a vontade do meu obsessor, a vontade do meu espírito protetor, a vontade do meu familiar. Isso é uma balela que criaram dentro do movimento espírita brasileiro. Espírito não precisa de autorização de ninguém. Ele é livre. Se fosse assim, Kardec não falava que eles se acotovelam ao nosso lado. Nós temos proteção? Temos proteção, sim, senhor. Só que nós temos que fazer jus à nossa proteção. Uma outra balela também, né? Um outro equívoco interpretativo que pulula, usando um termo de Kardec no movimento espírita, é de que os espíritos obsessores só alcançam aqueles que se ligam a eles pelos mesmos sentimentos. Conversa! Conversa! Tem injustiça no mundo? Não tem aqui homicídio, furto, latrocínio injusto?
Não tem ofensas injustas aqui no mundo? Por que não tem da parte dos espíritos também? Kardec mesmo fala das evocações espirituais, de um encarnado evocando um espírito nefasto para prejudicar um outro encarnado, que a gente conhece aqui pelo nome equívoco de macumba, trabalhos espirituais. Kardec fala disso. Onde vai estar a ligação sentimental por afinidade de uma pessoa injustamente assediada, obsidiada por um espírito contratado mediante um contrato de adesão que se faz quando se evoca, mediante paga, mediante trabalhos ritualísticos ou não, para atacar uma outra pessoa? Então você tem toda a razão, Gláucia. Por que a gente não ouve os nossos espíritos familiares já desencarnados? Então, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí é uma outra condição. Por que a gente não os ouve? Eles ficam muito chateados com isso, aliás, a propósito. Os obsessores estão nem aí, eles querem mais que a gente não ouça mesmo, porque eles agem sobre nós na nossa ignorância. E os nossos espíritos protetores tentando nos alertar, os nossos espíritos familiares tentando nos alertar, e a gente dando ouvidos ao Facebook, dando ouvidos mais ao zombeteiro do que ao daimon protetor, ao espírito protetor. Então você tem toda a razão. Olha, eu tenho uma pergunta, por que tem que pedir autorização? Não tem que pedir autorização nenhuma, se o espírito é livre. Deus não violenta consciências, portanto, o espírito protetor também não violenta consciências. Eles estão constantemente tentando falar conosco. Santo Agostinho fala isso, e São Luís, na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, lá no final, 495. Não se cansem de entrar em contato conosco, sereis mais felizes. A gente não ouve. A gente mal ora, que dirá entrar em recolhimento e prece, que Kardec fala. A condição mais adequada, fundamental, para se ter comunicações espirituais profícuas, felizes, é o recolhimento e prece. Quantos minutos por dia a gente passa em recolhimento e prece? Esse é o problema, Gláucia. Muito obrigado, irmã, por essa colocação tão precisa para nós aqui. Andréia Stenberg, um abraço, Andréia, paulistana. Respeito e ética começa por aqui, pelo grupo. É ou não é? Começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa. E a gente manifesta fora de casa, seja através das nossas relações sociais diretas, ou seja, através das nossas relações sociais eletrônicas, a gente manifesta aquilo que a gente traz de casa. Então, respeito é o que Kant diz, Andréia, que faz-nos seres livres. Porque quando a gente não respeita a si próprio, a humanidade em si, nem a humanidade no outro, nós somos cativos. Nós não somos racionais. Nós somos irracionais. Por quê? Porque falta exatamente o respeito. Você tem toda a razão. Muito obrigado, André. Cleusa Ascencio. Abraço, Cleusa. Cleusa é palestrante espírita também, música. Realmente a tragédia é a nossa falta de educação espiritual. Sem dúvida nenhuma. O que queima e destrói são as energias negativas, os desajustes que carregamos. Sem dúvida nenhuma. E carregamos o tempo que a gente quiser. Porque a gente pode se livrar disso a hora que a gente tiver aquilo que Jesus bem-aventurou no Sermão do Monte. Boa vontade. O problema é desenvolver boa vontade, né? Má vontade a gente está cheinho. Mas boa vontade... Jorge Chevran, importante na insistência que nunca desistirmos de tentar novo recomeço, em prol de buscar o acerto. É exatamente isso. Essa é a grandeza, Jorge. Acabou a pilha? Acabou a pilha. A misericórdia de Deus, Jorge, nós estamos vivenciando hoje. A cada nova encarnação é a misericórdia de Deus nos auxiliando
a recomeçarmos. Então não devemos desesperar. Se perdemos algo que para nós parecia vital nessa existência, não desesperemos. Se perdemos a saúde, se perdemos nossos entes queridos, ninguém perde um ente querido. Ele está aqui, que a Glaucia acabou de falar. Por que precisa pedir autorização para meu avô? Minha avó falam comigo constantemente. Desencarnaram na década de 80. Estão falando comigo constantemente, a todos os momentos. Que a coisa mais importante para uma avó que cuidar do neto, não tem. Para ela não tem. Pergunta para quem é avó. Se tem coisa mais importante, mais prazerosa do que cuidar de um neto. Por que ela não estaria cuidando de mim? Claro que ela está. Agora eu escuto todo dia? Claro que não. Por quê? Porque eu não presto atenção. Eu estou em coisas que me atraem muito mais hoje pelos meus vícios, né, intelectuais, pelos meus vícios físicos e morais ainda, do que ficar prestando atenção na orientação da minha avó. Ela só lamenta quando me vê dando cabeçada. Só lamenta, mas é o máximo que ela pode fazer. Ela não pode rachar a minha cabeça, né? Não é assim? Funciona aqui, porque seria diferente do outro lado. Mas a gente está recomeçando aqui, Jorge, você tem toda a razão. E podemos recomeçar na própria existência. Muda! Muda! Para que tanto medo de mudança? Para que tanto medo de mudança? Se sou espírito, se eu sei que eu sou um espírito, diz o Paulo apóstolo, por que eu não vivo como um espírito? Por que não vivemos como espíritos? Porque ainda temos muitas paixões pelo de comer e o de vestir e o de trocar intelectualmente. Por isso que a gente não muda. Só por isso. Mas a gente muda por bem, ou a dor vem e empurra a gente para a mudança. Isso também não tenhamos dúvida nenhuma a respeito disso. Um abraço, meu querido amigo Jorge Chevran. Aninha Cláudia Prado. A Aninha faz umas postagens tão lindas, né? Quanto mais a alma se eleva, ela vai se conhecer melhor. Ah, não tenho dúvidas disso. Se a gente fica olhando só para o pé, você vai conhecer o joelho? Não vai, você vai conhecer só o dedão. Se só a unha encravada do dedão está lá, aquela joanete infeliz lá que nos atormenta, se eu só olho para ela, eu só vou passar a minha vida conhecendo a ela. Aí se eu olho para a minha rótula, olha, eu tenho uma rótula bonitinha. Quem tem uma rótula bonitinha é difícil, né? Olha para cima, tem árvores. Né? Então, quanto mais eu elevo o meu sentimento, essa é a nossa dificuldade, Aninha, brincadeiras à parte. Quanto mais eu elevo o meu sentimento, e ninguém eleva sentimento sem esforço. Não adianta. Não adianta. É personalíssima essa tarefa, é individual, é dever de cada um. Não conseguimos, nós damos orientações para os nossos filhos, e esse é o nosso dever, reaproximá-los de Deus. Para que quando eles resolverem, ou quando eles sentirem necessidade de elevarem os seus sentimentos, eles têm um acervo, eles têm um arquivo, eles têm um tesouro que nós entregamos para ele. Para mim, esse tesouro é o Evangelho. Né? Mas é tarefa de cada um. É tarefa de cada um. Então, todas as vezes que a gente se esforça para perdoar, todas as vezes que a gente se esforça para respeitar, e a gente vence o nosso impulso vingativo, vence a nossa impaciência, vence a nossa intolerância, vence a nossa arrogância, vence a nossa prepotência, a gente se sente bem conosco mesmos. Isto é elevar a estima por si. Autoestima espiritual é vencer os nossos vícios de intolerância, de prepotência, de arrogância, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Isso é que nos dá autoestima. Estima por nós elevada. Isso quem fala é o Kant, não sou eu, não. Tá? E Jesus recomenda isso porque ele sabia que é assim. Bem-aventurança é isso. É um estado de felicidade plena. Mas isso é íntimo. Isso é íntimo. Né? Que a gente transmite na caridade, na benevolência, né? Indulgência, perdão. É assim que a gente transmite essa nossa conquista. Porque isso é uma conquista. E aí vai se conhecer melhor? Claro, Aninha. Claro, porque a gente vai se olhar sob uma perspectiva mais elevada.
Sois deuses. Sois deuses, mas como você quer alcançar um sentimento divinizado? Olhando para o mundo. Só. Não, o mundo é instrumento. O mundo não é a finalidade. O mundo é meio, não é fim. As coisas do mundo, inclusive as relações, são um instrumento para a nossa evolução espiritual. Ou seja, são meios para uma finalidade altruísta. Tá? Porque quando a gente se eleva, nós, inclusive é um sinal evidente de elevação espiritual, é esquecer-se de si. É abnegação, negação de si, para se pensar no alter, no outro. Isso é altruísmo. Isso é um sinal de elevação. Gervásio. Um abraço, Gervásio. A maioria desses filósofos do Brasil são ateístas, sem dúvida nenhuma. São tudo filhos do Nietzsche e do Schopenhauer. Agora, Gervásio, dá uma olhada lá como é que o Nietzsche desencarnou. O Kant era teísta, século XVIII, desencarnou em 1804. No ano que Kardec nasceu, Kant desencarnou. Logo em seguida de Kant veio Schopenhauer, logo em seguida de Schopenhauer, Nietzsche. Schopenhauer e Nietzsche são materialistas. Kant era teísta, Kant era fiel, luterano pietista. Nietzsche desencarnou babando amarelo no manicômio, mas literalmente louco. Kant desencarnou em 1804, ele nasceu em 1724, 1804, com 80 anos. 80 anos? Com 80 anos o Kant desencarnou no século XVIII. Então, eu sigo um filósofo, Gervásio, mais pelo jeito como ele desencarnou do que pelo jeito como ele viveu. Né? Mas todos nós, sejamos teístas, ateístas, materialistas, espiritualistas, daqui a um tempo vamos defrontar com a nossa própria realidade. Como falou o Sócrates lá. Eu para a morte. Eu para a vida espiritual. Eles, os ateístas e os materialistas, para o assombro de que a morte não existe. E provavelmente, por algum arrependimento, por alguma mágoa contra si mesmo, por não ter atendido ao império da sua consciência. Porque a lei de Deus, o sentimento de religiosidade está gravado em nós. Está gravado em nós. É muito difícil ser materialista. A Vó Meire, um abraço, Vó Meire. Acho que escolhi o que eu sou nessa encarnação. Isso que me dá força e fé para continuar. Mas escolhemos o que somos e fazemos o que somos nesta encarnação com os recursos que a gente traz, vó. Com os sentimentos já, as posturas virtuosas que a gente traz. Por isso que a gente não deve julgar nem condenar quem não consegue. Quem só faz mais escolhas nessa encarnação. Porque ele não trouxe recursos suficientes para escolher de modo diferente de vida aqui. Não julgueis para não ser julgados. Então não tenho dúvidas que a senhora escolheu ser o que é nessa própria encarnação, mas com os recursos que a senhora já trouxe, de virtude das existências anteriores. Porque não é fácil nós acertarmos nessa encarnação, não é não. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Um abraço, vó. André Stenberg, todos são bem-vindos ao grupo. Pergunta que não cala. Após assistir um ano às aulas, ou só alguns são bem-vindos? Eu não entendo por que você está perguntando isso, André. Aqui não é um grupo. Em primeiro lugar, o único grupo que existe aqui, de fato, o único grupo que existe aqui, de fato, e é indissolúvel, esse grupo não se dissolve. E não são todos que são bem-vindos nesse grupo. É o grupo formado entre eu e a Dil, minha esposa. Esse é o único grupo que tem aqui. Então, essa página, André, não é um grupo de pessoas. Essa página sou eu e a Dil, minha esposa, quem é que auxilia na transmissão. É uma página que faz um estudo aberto e entra todo mundo de boa vontade, como eu sempre falo aqui. Que esteja disposto a comungar sentimentos
fraternos, não é sentimento de rancor, sentimento de ódio, sentimento de mágoa, nem sentimento de perseguição política. Aqui eu não admito isso. Agora, aqui manifestam livremente os seus pensamentos. E aí, se a gente conseguir um dia constituir um grupo de pessoas ligadas com a mesma finalidade e comungando e emitindo e recebendo o mesmo sentimento fraternal, que é o objetivo aqui, aí será uma vitória, mas isso vai muito chão ainda. Isso vai muito tempo ainda. Né? Agora, a minha perspectiva como facilitador desse grupo aqui é admitir aqui quaisquer, e eu sonho para que isso aconteça. Não entrou um materialista aqui ainda, não entrou um ateu aqui ainda para dar de pau na minha cabeça, para quebrar as minhas teses, ou pelo menos para tentar. Né? Não entrou ninguém aqui ainda que conteste com propriedade e que sustente um diálogo, uma dialética franca, aberta e profícua, e respeitosa sobretudo. A única coisa que a gente exige aqui é como você mesmo colocou, respeito. Então, mas não é um grupo isso aqui. Não é um grupo. Tá? Eu vejo que você é muito incomodada com isso, mas esse grupo é para... Não, aqui não é um grupo. Se eu simplesmente resolver, a partir de semana que vem, não fazer mais esses encontros, acabou o grupo. Né? Agora, é para isso que a gente está aqui. Eu espero e peço que você seja mais aberta, seja mais clara, porque eu não estou entendendo a sua colocação aqui, a sua contrariedade. Eu prezo muito a sua presença aqui e cresço muito com as suas ponderações, com as suas colocações e com as suas críticas, sobretudo. Né? Porque você tem o seu próprio pensamento, tem a sua formação, tem o seu conhecimento absolutamente respeitável e profícuo. Né? Então eu prezo muito a sua presença aqui. Assim como todo mundo que vem e coloca com franqueza, sem zombaria, né? Porque aí zombaria é outro espaço, está cheio de página aí para fazer zombaria. Aqui não. Aqui a gente está aqui com um objetivo para parar de sofrer zombaria grave, né? Chega disso, né? Chega disso. Mas você é muito bem-vinda, sim. Tá? Muito obrigado. A Juscelia. Se muitos de nós não escutamos os espíritos, muitos não escutam nem os encarnados e permanecem querendo permanecer na ignorância. Essa é a maioria de nós, Juscelia. Essa é a maioria de nós. Mas vai chegar um momento nessa encarnação mesmo, ou na próxima existência desencarnados, que a dor vai bater, meu amigo. A dor vai bater. Isso é uma democracia. A dor é democrática para todo mundo. E aí a gente vai ouvir. Né? A gente vai ouvir. Porque a gente vai pedir consolação. Aí a gente vai estar aberto a ouvir. Porque a dor é para isso. Né? A dor nos abre as portas da ignorância espiritual. Ela escancara as portas da ignorância espiritual. E aí a gente ouve. Por bem ou por mal, né? Como falam nossos irmãos. Por amor ou pela dor. Muito obrigado, Juscelia. Wilson Hipólito. Pelo amor ou pela dor iremos evoluir. Cabe a nós escolher a estrada. Falou tudo, Wilson. Falou tudo. A Patrícia diz o seguinte. E quando a intuição aponta a gente e ainda fica na dúvida se são nossos entes queridos falando ou nosso próprio pensamento? Aí você tem que estudar o livro dos médiuns, Patrícia. O livro dos médiuns é exatamente para essa ciência. Para a gente distinguir o que são reminiscências de existências passadas, o que são pensamentos de espíritos do nosso lado, tanto pensamentos elevados como pensamentos rebaixados. E quando é fruto da nossa imaginação. Essa é a ciência do livro dos médiuns. Para isso, precisa estudar e se buscar conhecer muito. Isso é ciência. Isso é a ciência espírita. É isso que os espíritas, da maioria do meu círculo de contatos hoje, dedica. A maioria, infelizmente, dos simpatizantes do espiritismo desconhecem essa realidade.
que é possível, sim, nós distinguirmos o que é pensamento nosso do que é pensamento dos espíritos. Kardec deixou claro que é fácil distinguir o que é pensamento de um espírito elevado de um espírito rebaixado. É só analisar o conteúdo. Um bom espírito só causa boas sensações. Um bom espírito não vai provocar ansiedade em nós nunca. Então, distinguir a natureza, a essência do sentimento dos espíritos é fácil. É um sentimento bom? É uma boa orientação? Ou está me deprimindo? Está me angustiando? Não é coisa de bom espírito. Isso é fácil. Agora, isso é um pensamento meu ou é um pensamento de um espírito? É um dever meu. Eu que tenho que me conhecer. Eu assisti uma novela, um capítulo da novela, assisti um filme, li um livro que me estimulou, me sugeriu essa imagem mental, este sentimento, esse pensamento que está vindo? Não. Não tenho me preocupado com nada disso. É espontânea essa visão, é espontâneo este sentimento, é espontânea essa comunicação. Então pode ser sim de um espírito. Porque a espontaneidade é o signo característico, distintivo de uma comunicação autêntica espiritual. Isso diz Kardec também no Livro dos Médiuns. Eu tenho a impressão que você vai ter que se debruçar sobre o Livro dos Médiuns, minha irmã. Eu dedico que você faça isso. Tá? Para você conhecer melhor essa nossa realidade. É mergulhando no Livro dos Médiuns e no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né? Da influência do mundo material no mundo, da influência do mundo espiritual no mundo material, da emancipação da alma, da influência do mundo espiritual no mundo material. Porque no capítulo da emancipação da alma, do Livro dos Espíritos, e no capítulo da influência do mundo espiritual no mundo material, é que nasceu o Livro dos Médiuns. Então tem que estudar o Livro dos Espíritos primeiro e o Livro dos Médiuns depois. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, o tempo todo. E que Deus abençoe a nossa busca, Deus abençoe as nossas famílias neste fim de semana. Que seja para nós um momento de reflexão, que esses ensinamentos divinamente trazidos por Jesus para nós como o tesouro da vida, o maior tesouro da vida, é exemplo de Jesus para todos nós. Que Deus abençoe. Até o próximo sábado, se Deus quiser.